Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, segundo livro das Crônicas. Às vezes a gente conversa com as pessoas, e de forma carinhosa, é claro, os irmãos já sabem disso, né? Ah, mas eu não te vi lá no culto, ou não te vi na célula. Mas com referência ao culto, a pessoa, eu não estava no culto, mas eu estava online, eu estava assistindo. Nem sempre aparece para nós aqui, em tempo real, porque as pessoas reproduzem o link, e aí nós não temos acesso a esses que são... os acessos que são das reproduções, né, das salas aí. Então, mas que bom, e as pessoas, além de assistir, eles falam, a gente viu a palavra, gostei da palavra, e comentam sobre a palavra, né? E é muito gratificante saber que a igreja dispõe desse recurso para alcançar aqueles que não podem vir ao culto. É uma forma de disseminarmos a palavra, levarmos, e não são pessoas apenas aqui da cidade, mas e desta igreja, de outras igrejas, de outras cidades, né? Até fora do país também tem pessoas que acessam o culto. Hoje eu quero falar, à luz desse texto, sobre posicionamentos. São 3 posicionamentos, se assim Deus nos permitir, falar dos 3 hoje. Mas quero falar de posicionamentos. Posicionamentos em tempos difíceis. Este é o tema desta meditação, à luz do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no verso de 1 a 4. Você está aí, amém? Estamos juntos, então? Verso 1 e 4, e depois o verso 12 até 18, tá bom? Assim diz o texto da palavra de Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Grifa essa frase aí. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Grifa também esta frase. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, ou Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, ou congregação. Ele disse, Jaaziel disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente
do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Verso 18. Vamos orar? Mais uma vez, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser. Faça comigo esta oração, se assim for o desejo do teu coração. Abra o teu coração, abra a tua mente. Permita que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que falou com aquele levita, aquele homem servo de Deus, Jaziel, fale também comigo e fale também com você. Fale com você através de mim e apesar de mim. E tudo aquilo que Deus falou no meu coração, Deus plantou no meu coração, na minha mente, através do Espírito Santo, possa chegar com clareza, na sua mente, no seu coração, que você possa se preocupar agora de tudo aquilo que você precisa fazer amanhã, essa semana. Conecte-se com Deus, com esta palavra. Se você veio aqui, você está ouvindo aí pela internet, procure sintonizar, se conectar somente nesta palavra agora. É a nossa recomendação, para que você não se disperse com nada, com ninguém, e permita que o Espírito Santo, que age também na sensibilidade, possa falar, fluir profundamente no teu coração. Não se preocupe com aqueles que saem, que entram, que não estão interessados, porque Deus se revela aos interessados. Preocupe-se com você. Se você está aqui, esse é o seu tempo, é um tempo que você tem que investir em você. Porque se você se dispersa, olha para o lado, fica prestando atenção quem entra, quem sai, você desconecta desta palavra. E aí não é saudável, espiritualmente falando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela tua presença aqui na vida da tua igreja. Obrigado pelos nossos recursos que vêm de ti. Obrigado pela tua provisão, porque temos condições de ir para o trabalho, de receber os proventos e honrar os compromissos. E aqueles que já o fizeram por tanto tempo, hoje têm as suas aposentadorias, os pensionistas, aqueles que têm as suas empresas, os empresários, aqueles que são empregados, os assalariados, enfim, a todos. Nós agradecemos porque Tu és Jeová Jireh, o Senhor é nosso pastor, de nada temos falta. Obrigado por tudo e por todos. Nesta hora queremos conectar a nossa mente, a mente de Cristo, nosso espírito ao Espírito Santo, assim como Ele falou com aquele Teu servo e através daquele Teu servo, Jaziel. O Senhor falou com uma grande multidão, o Senhor falou com um grande povo, uma grande nação, e revelou grandes posicionamentos, grandes vitórias na vida deles. Que seja assim também com a gente nesta hora. Aqueles que estão acompanhando também pela internet, na comodidade das suas casas, que possam ouvir com clareza e entender com sabedoria. E nós te agradecemos, desde já, em nome daquele nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o Cristo vivo. E nós oramos em nome dele. Que Jesus, o Cristo, ele cresça e eu diminua para a glória de Deus. Amém. Essa história vocês já conhecem. Nesse capítulo, neste momento da história, Josafá estava cercado por todos os lados por um grande exército. O narrador diz um exército imenso. Era muita gente. Você vai perceber isso no decorrer da mensagem, que eles ficaram vários dias para captar ali os despojos de guerra, mas eram muitas coisas. Então imagine que eram muitas pessoas. E Josafá, com o seu exército em número menor ou reduzido, ele teve medo. Como um líder, um estadista, um governador, um
um líder posicionado, mesmo diante de Deus, um servo do Senhor, ele teve medo. O texto fala, ele teve medo de ser atacado por esses inimigos incontáveis. Imagine você nesta situação. E esse texto, mas sobretudo, esse texto nos apontam, ou nos revelam, quais foram os posicionamentos que Josafá teve naquela situação de desespero. Eu quero tentar compartilhar apenas 3 de tantos outros posicionamentos que eu tenho certeza que você já encontrou, você pode encontrar durante a leitura e a ministração. Mas eu quero ressaltar, eu quero enfatizar, por assim dizer, se você me permitir, eu quero compartilhar 3 que eu identifiquei, 3 posicionamentos que eu identifiquei que são importantes para nós também nos dias de hoje, em tempos difíceis, em tempos de adversidades, em tempos como que no profeta Abacuque havia, na sua oração, revelado a Deus, dizendo, são tempos de injustiça, até quando o Senhor vai permitir que essas injustiças, elas imperem, elas reinem em nossa nação? Talvez os profetas são diferentes, mas os tempos também são diferentes, mas a atuação diabólica, maligna, elas são as mesmas. Então eu quero poder compartilhar com você essas premissas, esses posicionamentos, que na minha opinião, eu julgo serem importantes, porque nós temos que estar posicionados em Deus, na direção, guiados pelo Santo Espírito. O verso 12 nos aponta, ou nos revela, o primeiro posicionamento. Volte o seu olhar para Deus. Volte seu olhar para Deus. Verso 12, o rei Josafá, ele diz assim, veja comigo. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso, esse exército grandioso, numeroso, que vem nos atacar. Eles já estão vindo nos atacar, já estão prestes a nos destruir. Não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Volte o seu olhar para Deus, meu irmão. Volte o seu olhar para Deus, minha irmã, amigo, visitante. Esta é a atitude certa em tempos difíceis, em tempos onde você pode, de repente, estar como o rei Josafá, na sua oração, na sua confissão, dizendo exatamente as mesmas palavras. Olha, Senhor, eu não tenho força para enfrentar. Talvez você encontre alguém essa semana que possa dizer para você, olha, eu não tenho mais forças para continuar. Eu não sei o que fazer. De fato, nós, seres humanos, meros mortais, como dizem, nós realmente, pela nossa força, não vamos saber o que fazer. Não vamos conseguir continuar sozinhos, não. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você voltar o seu olhar para Deus, o Espírito Santo, ele te revela ações, atitudes, ele te dá respostas, as respostas que você está procurando. E digo mais, não há nenhuma oração que Deus deixa de responder. Por isso, cuide das suas orações, tome muito cuidado com aquilo que você ora, porque Deus responde. Eu estou falando de orações justas, de oração dos justos. Amém? Vocês entendem? Né? Deus responde todas elas, porque Deus está vendo a nossa causa. Ele há de julgar, e a Bíblia diz, eu creio, com equidade, todos os povos no tempo dele, no tempo certo. Não há ninguém que vai ficar impune de tantas coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, no Brasil e no mundo. Mas nós temos que voltar o nosso olhar para Deus. Foi o que o líder Josafá fez. E todos os seus leais liderados fizeram. E deu super certo, meus irmãos. E esse líder me ensina a seguir esse caminho.
Esse grande líder, Josafá, no final próximo ao final do capítulo, fala sob a liderança de Josafá. Os liderados prosperaram. Esse líder, essa expressão máxima, sob a liderança de Josafá, isso nos inspira, como líderes que somos. Só que eu tenho algo a mais para dizer para você. Percebe comigo, ainda no verso 12. Além disso, capte a mensagem, houve humildade e reconhecimento da fragilidade e da incapacidade diante daquele tremendo desafio. Observe comigo a expressão, exército imenso. Eles reconheceram, ele reconheceu, um grande líder reconhece a sua fragilidade humana. Um grande líder, um grande servo de Deus, uma grande serva do Senhor, reconhece a necessidade da humildade, da dependência de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo. O exército é imenso, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, só o Senhor pode nos ajudar. Não temos forças para enfrentar, percebe? Olha, eu percebo aqui que não houve arrogância nessa oração. Não houve prepotência humana. Não houve soberba espiritual. Vocês estão entendendo desta mesma forma? Pelo contrário, irmão João, houve humildade, reconhecimento da fragilidade, da incapacidade humana, diante daquele imenso exército, diante daquela dificuldade. Qual é o imenso exército que se apresenta diante de você? Qual é o grande problema que você tem nesses dias? Volte o seu olhar para Deus. Há uma canção que nós entoamos aqui, não me guio por vistas, olho o seu amor, não olho as circunstâncias, não me guio por vistas. Agora, Esdras 8, 21, toda essa dinâmica, esse posicionamento de Josafá me fez lembrar de dois textos, de um profeta chamado Esdras, no capítulo 8, verso 21, e de um outro, servo de Deus em Tiago, no capítulo 4. Mas vamos ver Esdras primeiro. Veja, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Josafá fez também isso. A primeira atitude dele, presbítero Ney, foi convocar um jejum, apregoar um jejum e oração. Foi um dos primeiros posicionamentos que o texto destaca. Agora observe que um outro grande profeta, Esdras, também em um outro tempo, difícil também, teve o mesmo posicionamento, teve as mesmas atitudes, porque é o mesmo Deus. Mas eu também me lembrei de Tiago, capítulo 4, verso 10. Estou falando de humildade. Estou falando da gente reconhecer a nossa fragilidade humana e a nossa dependência exclusiva de Deus. Vocês estão entendendo? O apóstolo Tiago vai dizer assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humildade, o Senhor Jesus disse: Deus dá graça aos humildes, mas rejeita aos soberbos, aos arrogantes, aos prepotentes, aqueles que querem levar tudo na força do braço, aqueles que querem dar o seu jeitinho brasileiro. Então a minha mensagem para nós, nesta hora, diante das dificuldades, das situações de adversidades, voltemos o nosso olhar para o nosso Deus. Eu estou crendo que hoje, da mesma forma, nós somos desafiados a voltar o nosso olhar para Deus, meus irmãos e irmãs, diante das adversidades que nós vivenciamos. Ao invés de ficarmos com os nossos olhos fixos ou fitos no problema, trata-se de uma questão de foco. Deus está trazendo você hoje para essa realidade, para tratar, para ajustar o seu foco. Todo ano, nós, né, Sérgio, que temos que ir ao oculista ou oftalmologista, temos que
ajustar os óculos. É ou não é? Deus está chamando o grande oftalmo, Senhor Jesus, está nos chamando, João, para essa noite, nós ajustarmos a nossa lente de contato, os nossos olhares fitos e fixos no Senhor Jesus, não nos problemas. Trata-se de uma questão de foco, mas trata-se também de uma questão de proatividade, percebe? Existe sim o problema, nós não negamos, o problema é difícil, o exército é numeroso, nos revestimos de humildade, buscamos ao Senhor, mas tem um detalhe, nós precisamos ser proativos. Então, a mensagem que esse texto inspira a cada um de nós é deixar de ser reativo e revestir-se de humildade. Nós estamos no caminho de vitória, amém? Vocês estão aí? Eles estão aqui no caminho de vitória. Tem um grande problema. Eles não negam, mas eles têm um grande Deus. Certa vez eu entrei, eu ainda era office boy, Irineu, há pouco tempo atrás. Muitos aqui talvez nem saibam o que é essa profissão, né, Cris Delmont? Mas eu tive essa honra. Eu não era ainda cristão, Jaqueline, mas eu cheguei e havia lá uma frase. Nunca diga que você tem um grande problema. Diga que você tem um grande Deus. E aquilo ficou no meu coração, que o Espírito Santo me faz lembrar. Há muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, melhor dizendo. E hoje eu entendi a dimensão desse grande Deus. Nunca diga que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Amém? Você tem que sair daqui assim hoje, debaixo dessa liderança desse grande Deus. Amém ou não? Erguer a sua cabeça. Amanhã você tem o IPVA para pagar. Eu estava dizendo de contas para pagar. Quem não tem contas para pagar aqui? Levante sua mão. Ninguém. Eu ia deixar umas 3 para você aí agora. Eu ia distribuir aqui de grátis, 0,800, mas ninguém tem condições. Mas amanhã talvez você tenha o IPVA do seu carro para pagar, porque você, como eu, esqueceu lá atrás, né, Ronaldo, de pagar as parcelas. E você talvez não sabe como você vai fazer isso. Nós temos um grande Deus, irmãos. Temos que confiar. Em nome dEle vai dar tudo certo, em nome dEle. Já deu certo. Quantos recebem esta palavra? Amém, queridos? Volte o seu olhar para Deus. Eu quero perguntar para você, você tem se posicionado dessa forma? Tem voltado o seu olhar para Deus? Ou tem fixado só os seus olhares, o seu olhar nos problemas, nas dificuldades? Mas a mensagem ela é profunda, ela vai para uma segunda instância agora. Anote aí, um segundo posicionamento que nós identificamos aqui em Josafá, um grande líder. Dependa sempre do Espírito Santo. Diga isso para o seu irmão aí do seu lado, ou para a sua irmã do seu outro lado. Dependa sempre do Espírito Santo. O que é sempre, Cris Delmont? É sempre. Eu quero que você grife esta frase, Jaqueline, ou Marli. Eu vou mudando o foco aqui, os meus óculos bifocais. É isso? Veja que eu quero compartilhar esta palavra. Grife esta palavra. Sempre é sempre. Não é de vez em quando. Dependa sempre do Espírito Santo. Verso 14 até o verso 17. Quantos estão comigo aqui? Amém? Estão entendendo? Então o Espírito do Senhor, aqui é o Espírito Santo, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, ou Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf. Veio o Espírito Santo no meio da assembleia. Ele disse, o Espírito Santo disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Sabe essa expressão aqui? No
original é o Senhor dos exércitos. Não estamos falando de guerra, de batalhas. É o Senhor dos exércitos. Não tenham medo nem fiquem desanimados, porque o desânimo realmente acentua o medo e não contribui com nada. Não fiquem com medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército. Você vê que o próprio Espírito Santo reconhece que é um grande exército. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Ei, pega aqui essa palavra. Pensa o seguinte, Mateus. Deus está tomando partido agora nesse negócio, hein? Deus está nessa batalha aqui, Douglas Rocha. Está chamando para si a responsabilidade. Porque o povo é de Deus. De quem que é o povo, Luci? Ele então está tomando partido aqui. Esta batalha não é de vocês, é do Senhor, o Deus de vocês. Fiquem tranquilos, não se desesperem, não tenham medo. Amanhã, desçam contra eles. Isso é uma questão de fé. É você se lançar do penhasco e depois você construir as suas asas. É você amanhã acordar e botar firme o teu pé direito ou o teu pé esquerdo. E Deus construir a calçada para você passar. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Deus reafirma isso. Eu vou estar com vocês. A batalha não é de vocês, mas vocês precisam fazer o que eu estou orientando. Permaneçam firmes, tomem posições e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. De novo Deus fala. Não tenham medo, nem desanimem. A mesma palavra que Deus falou através do Espírito Santo para Josué lá atrás, muito tempo antes. Saiam para enfrentá-los. Amanhã, não pode ser outro dia. O Senhor estará com vocês, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Agora, vamos aprofundar, Tainá, no texto. Vamos mergulhar um pouco mais para entender, Laudércio. Algumas coisas, 3 observações importantes nessa máxima que eu destaco aqui. Onde o Espírito Santo se revelou. Muitas pessoas estão preocupadas, questionando aonde o Espírito Santo se revela, como ele se revela, aonde ele se revela, em quem se revela. As pessoas estão ouvindo essas frases aí fora e ficam com dúvidas, se é de o Espírito Santo, se não é. Veja, você vai identificar. Onde o Espírito Santo se revelou? Veja o texto, no meio da assembleia. Qual é o texto aí, Cris Delmon? Lá no 14. Aqui no hebraico, essa palavra kahal, significa, assembleia significa congregação, significa literalmente, reunião do povo, ajuntamento. No meio do povo, Deus se revela. É o Deus conosco se revelando aqui. Você poderia dizer um amém? Isso mostra que onde o povo de Deus se reúne, preste atenção, onde o povo de Deus se reúne com os mesmos propósitos, ali Deus se revela. Quer uma prova disso? Salmo 133, verso 1 e 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, juntos, os irmãos. Verso 3, na parte B, diz ali, ou seja, onde os irmãos estão juntos, unidos, vivendo em união, em comum acordo. Ali ordena o Senhor Deus a sua bênção e a vida para sempre. Ei, bênção e vida para sempre, quando há unidade. Porque em Mateus 18, 20 vai dizer assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor Jesus disse isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Anote aí, Deus quer se revelar no nosso meio. Deus tem prazer de se revelar no nosso meio. Deus tem alegria de estar aqui, amém? Ei, seu Toninho, me ajude aí. Então,
Onde o Espírito Santo se revelou? No meio deles. Segunda observação, a quem o Espírito Santo se revelou ou quem ele usou? A quem o Espírito Santo se revelou ou quem ele usou? Jaziel. Veja aqui, para não deixar dúvidas, classificaram aqui, né, nesta narrativa, qual Jaziel realmente era. Filho de Zacarias, neto de Benaia, ou Benaía, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Na semana, terça-feira, o estudo foi o Salmo 73, de Asaf. Vocês estavam aí, vocês lembram que eu falei sobre Asaf. Isso, ou seja, a quem o Espírito Santo se revelou, ou quem ele usou, no caso, Jaziel. Perceba que não era qualquer pessoa, hein? Isso aponta a pessoa usada por Deus e usada no Espírito Santo de Deus. Alguém que está conectado com o Senhor. Alguém que está alinhado com Deus. Alguém que está alinhado com o céu. Alguém que está na terra alinhado com o céu. Percebe? Então, aqui, nós vamos captar uma ideia de que Deus usa a pessoa que Ele quer. Ele é Deus. Amém? Deus usa como Ele quiser, Ele é Deus. Deus usa a pessoa, apesar dela. O presbítero Ney conta uma história, e eu também conto uma história semelhante, de uma irmã, de uma outra igreja, em uma outra cidade, em outro estado, que ela estava buscando a resposta de Deus. E saindo com um carrinho de supermercado, um andarilho lá, uma pessoa, que também estava conectada com os céus, foi usada por Deus e usada pelo Espírito, falou aquilo que ela exatamente queria e precisava ouvir. A resposta de oração. E o presbítero Ney contou esses tempos. Semelhantemente, lá em Barretos. Lembra dessa história? Uma pessoa simples falou várias coisas dos céus para ele, aqui na terra. Deus usa quem Ele quer. Como diz a música, é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Amém, amados? Vocês estão aí? Me ajude aqui. Terceira observação, dona Rosalina. Que tipo de palavra o Espírito Santo revelou? As pessoas estão buscando, Oscalina, aí fora, que o Espírito Santo se revele. As pessoas estão preocupadas se é o Espírito Santo que fala, Mara, ou não, se deixa de ser quem. E a gente tem dúvida a respeito disso. E a Bíblia fala que essas dúvidas, elas são oportunas, porque lá em Apocalipse fala, o Espírito tem que ser provado, provai os Espíritos, para ver se é de Deus mesmo. Você não pode ficar aceitando qualquer coisa, qualquer palavra, que você acessa aí no Kawaii, no TikTok, essas coisas doidas aí. Tem que saber se é de Deus, tem que provar o Espírito. Volte o seu olhar para Deus, é voltar o seu olhar para a leitura da palavra de Deus. Entende? Que tipo de palavra o Espírito Santo revelou? Porque tão quanto importante, Nayara, é o Espírito Santo falar a quem ele fala, quem ele usa para falar, mas o que ele está falando. Anote aí, orientação, instruções, ânimo e encorajamento. Hashtag. O Espírito Santo, verso 16, revelou uma palavra de orientação e instruções claras. Diga comigo, claras. Claras. O Espírito Santo revelou uma palavra de orientação e instruções claras sobre o que fazer diante daquele exército, diante daquela situação difícil que ele estava enfrentando, não é, Natália? Versos 16 e 17. Amanhã Deus são contra eles, e tal, você conhece a história, já lemos. O que eu enfatizo aqui, o verso 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olhou para Deus, quer dizer, voltou o meu olhar para Deus, colocou nas mãos do Deus. E não tenta pegar de volta. Tomem suas posições, façam a parte de vocês, porque Deus já está fazendo a parte dele. Permaneçam firmes. Firme está o meu coração a Deus, que nós falamos lá na célula.
É isso? Não é, Marília? Agora mudou lá, né? Mas antes era esse. Aqui na noite também fala no coral, né? É o mesmo. Vejam o livramento que o Senhor Deus, Senhor dos exércitos, vai dar para vocês, ó Jerusalém. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, presta atenção, nesses dias difíceis e de total incertezas a respeito do futuro da nossa nação, nossas palavras orientam as pessoas ou deixam elas mais desorientadas do que já estão? Aqui o Espírito Santo trouxe uma palavra de orientação, instruções claras do que fazer. Verso 15 agora. Além desta palavra clara de orientação, o Espírito Santo lhe deu uma mensagem de ânimo e encorajamento. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Uma palavra de ânimo, Irineu, uma palavra de encorajamento, Cris Delmont. Verso 17, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã. Amanhã, o Senhor estará com vocês. Irmãos e irmãs, vejam, nesses dias difíceis e de total ou totais incertezas a respeito da nossa nação, eu volto a dizer, nós temos levado uma mensagem de ânimo e encorajamento às pessoas, ou temos sido portadores do caos? Perguntas para a célula. Veja comigo, Ezequiel Arteiro, quantas expressões de ânimo, de empoderamento, de coragem, Luana, enfrentamento, o Espírito Santo nos fala. Vocês estão ouvindo aí, Iracema? O Espírito Santo não desanima ninguém. Ele não desanima ninguém. Ele nos ergue da depressão, do desânimo. Fatores indicativos para você, Nani, identificar se uma pessoa é usada pelo Espírito Santo ou não. Se ela te anima, se ela te ergue, se ela te levanta do chão, Sérgio, se ela te estende a mão ao invés de te apontar o dedo, se ela te incentiva, se ela te empodera. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Já estou terminando. Aliás, irmãos, queridos, fiquem atentos, que nesses últimos dias, muita gente está falando aí em nome de Deus, fazendo profetadas, aproveitando, porque querem aquele negócio lá do empoderamento digital para ganhar dinheiro nas nossas, né? O cara tem um recado, ele não se contenta em dar apenas o recado. Faz uma curtida, se inscreva no canal e não sei o quê. É a turma do Pix que fala aí fora. A gente falando em nome de coisas que não edificam, causam medo. É a pandemia do medo que se instalou por conta dessa politização da pandemia do coronavírus. São os portadores do caos. Não caia nessa, volte seu olhar para Deus. Dependa do Espírito Santo, Marli. Sempre. É a hora de vocês me corrigir, sempre, né, Marilena? Um amigo esses dias me ligou, o Cris Delmont, e me disse: quais novidades aí, pastor? E eu disse assim: só coisas boas. Ei, presta atenção, o mundo pode estar caindo à sua volta, Rafael. As coisas podem estar difíceis, Ivanete, mas a gente tem que se posicionar em Deus, ô Letícia, na rocha. É ou não é? Está tudo bem, tudo tranquilo. Né? Porque aí eu falei para ele assim, as coisas ruins a gente já sabe. O que a gente precisa falar e fazer o povo saber é as coisas boas. O que é de ruim, todo mundo aqui já sabe, não é, Kleber? Não é novidade para nenhum. Você chega amanhã no seu serviço, as pessoas querem ouvir, ô Maria, coisas boas.
Que o dólar subiu, a gasolina subiu, a bolsa estourou, o menino nasceu. Todo mundo sabe isso aí, gente. O que o Senhor disse para nós? Nós somos embaixadores do Evangelho. O que é o Evangelho? Me ajude aí, dona Rosa. O que é o Evangelho? Boas novas. Não é más novas. Não é velhas novas. É boas novas, é boas notícias do reino de Deus, percebe? Agora a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio, Mateus 12:34. Se você absorve tanto notícia ruim, tanto TikTok, tanto Kawaii, tanto, o que mais tem aí? Twitter. O que mais? Tem mais coisa? Não tem? Vocês estão com medo de se expor, né? Vocês lembram lá do Big Brother, né? Lá atrás, há 13 anos atrás, Dona Rosa lembra. Parece novela mexicana, Laudércio. É só chiação, é só murmuração. É um povo que saiu do Egito, entrou na terra, mas o Egito não saiu deles. Então eu disse para esse amigo, coisas ruins a gente já sabe, precisamos contar as coisas boas. E aí ele disse assim, eu gosto de conversar com o senhor, pastor. Porque o senhor sempre tem uma boa notícia. O senhor sempre tem uma coisa boa para falar para a gente. Então dependa sempre do Espírito Santo. Amém, queridos? Como é que está a sua dependência do Espírito Santo? Conte-nos a sua experiência na célula, quinta-feira. Para encerrar essa palavra. Terceiro, projete aí. Adore, vamos ler juntos? Adore. Vocês estão aí? Seu Toninho, me ajude. Adore, louve a Deus e se alegre das vitórias dadas por Ele. Para ensaio ficou bom, mas pode ser melhor, amém? Porque é para Deus. Fale bem forte. Adore, louve a Deus e se alegre das vitórias dadas por Ele. Ei, irmão, se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Verso 18 e 19, Josafá prostrou-se o rosto em terra. Todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Os liderados seguiram o seu líder. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, e em alta voz. Sabe esses irmãos aí que estão sendo citados aí? Muitos desses queridos aí, coatitas e coreitas, eram pessoas vinculadas aquele coral lá das murmurações, as pessoas que cantavam em velórios, esse tipo de gente especializada, Cris Demon, das lamentações. Mas aqui, presta atenção, eles estão em uníssono, é isto? Louvando uma canção, uma adoração ao nosso Deus, uma canção de vitória em meio à batalha da vida. Mudando o discurso, mudando a canção se preciso for, porque aqui é batalha, aqui é selva, né, como alguém já disse. Louvaram ao Senhor, Deus de Israel, e olha só, em alta voz. Verso 27, vamos depois para o verso 27. Então o que eu quero dizer para você? Já estou encerrando. Adore a Deus, louve ao Senhor, e se alegre das vitórias dadas por Ele. Adoração e louvor. O rei Josafá e todo o povo prostraram-se com os rostos no chão, na terra, e adoraram ao Senhor. Sinal de humildade, de adoração. A adoração naquela época era assim. Era feita dessa forma, com esse posicionamento físico, inclusive. Então, eu me lembrei lá de Jó 1:21. Esses dias falei também de Jó. Na hora da luta, na hora do problema, nós precisamos adorar a Deus, irmãos. A mulher de Jó, que não era sábia, que não edificou o seu lar, que disse, amaldiçoe-se Deus e morre, teve um fim com uma frase. Mas Jó não se rendeu a esses caprichos. Ele adorou o Senhor e viveu. Ele fala, disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, o louvado, o bendito seja o nome do Senhor. Veja que lá para o primeiro texto agora, lá em Josafá, Crônicas 20, os versos 19 a 26, falam do favor, ou melhor, do louvor
do louvor que resultou numa grande vitória e abundante bênçãos. Se você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, diga: assim será comigo também. Porque é o mesmo Deus. Os problemas podem ser diferentes. Dizem que problemas, na verdade, são todos iguais, só muda de endereço. Que eles possam sair da rua Manuel dos Santos 50A, amém? Amém ou não amém? Mas que não vá para a sua rua também, é ou não é? Porque senão você não gosta, né? Já estou encerrando. Quando a batalha, a luta é grande, irmãos, o melhor que podemos fazer é adorar e louvar a Deus. Você sabia disso? Agora veja os resultados. Anote aí os resultados do louvor e adoração a Deus. Somente a Deus. Verso 22. Quando começaram, veja que quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o que Deus fez? Preparou emboscadas. E esses homens foram derrotados. Eu fico imaginando aqui, Ronaldo, o que Deus fez quando eles começaram a louvar. Deus já fez isso. Durante o louvor e a adoração, olha o que Deus vai fazer. Vai derrotando todo mundo. Lembra daquela mensagem? Ao cheiro das águas? Ao cheiro das águas. Houve tanta transformação. Imagine quando chegou perto das águas, da fonte. Verso 23. Foram destruídos e destruíram-se uns aos outros. Verso 24. Viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Deus aniquilou todos eles. E lá no verso 25, o texto que eu já me reportei, veja aí. O Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram eles grande quantidade de equipamentos, roupas, os despojos da guerra que era comum fazer. Objetos de valor. Passaram 3 dias. Veja aí, 3 dias. O que são 3 dias? São 3 dias. Saqueando, pegando os despojos. Mas havia mais do que eram capazes de levar. 2 coisas aqui. O exército de Josafá era em menor número, correto? Eles levaram 3 dias. Isso prova que o exército de Josafá, do lado de Josafá, era um exército menor. Mas isso também prova, presbítero Ney, que o exército do outro lado, com muitos despojos de guerra, 3 dias, era muita gente. Quem consegue entender assim? E agora, depois, diga comigo, depois, então, verso 27, então, depois, então ou depois, como você quiser, tá bom? Stephanie. Verso 27, o que aconteceu depois do louvor e adoração a Deus? Sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, me ajude aí? Alegres. Diga para a pessoa que está do seu lado aí carinhosamente, você voltará alegre hoje para a sua casa. Você voltará alegre hoje para a sua casa. E você que recebeu essa palavra, diga, eu recebo. Amém? Aí essa pessoa fala assim, mas eu já estou alegre. Vai voltar mais alegre ainda, Dani? É ou não é, Tainá? Veja aí, o rei Josafá veio à frente do povo com alegria. Olha aí, tocando seus instrumentos. Eu fico imaginando a cena. Eu acho que eu vou perguntar para ele quando eu chegar lá no céu. Como é que foi aquela coisa de você voltar tocando aqueles instrumentos, harpa, aludes, trombetas, fosse hoje o violão, bateria, o teclado. É, não é? Imagino essa cena de alegria. Veja no começo da oração como ele estava se sentindo derrotado, com medo. Agora ele entra tocando diante do seu povo, seus instrumentos, juntamente com aquele outro levita, parente lá do Asaf, na mesma casa de Deus, onde se congregaram. E o que eu quero chamar a sua atenção para nós orarmos? Na mesma casa de Deus, onde eles congregavam, mesmo carral, mesmo ajuntamento, onde eles jejuaram, onde eles oraram, ali, diga comigo, ali, Deus ordenou bênção e vida. Eles tocaram ali, onde Deus ordenou a vitória, eles tocaram essas músicas, essas canções a Deus, e eles se alegraram.
Você consegue perceber isso na sua história? Que Deus muda o choro em riso. Deus transforma a tristeza em alegria. Ele é Deus, meus irmãos. Pode fechar sua Bíblia. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Com essas 3 recomendações, volte seu olhar para Deus. Dependa do Espírito Santo. Amém? Amém não, irmãos? Sempre do Espírito Santo. Amém? Agora sim. Dependa sempre do Espírito Santo. E adore, louve a Deus e se alegre das vitórias dadas por Ele. Conte mais as vitórias do que as derrotas. Faça esse propósito ao sair daqui hoje, de contar mais as vitórias do que as derrotas. As derrotas todos já sabem. Mas e as vitórias o mundo precisa saber. Fique de pé comigo, vamos orar, em nome de Jesus. Deus e Pai, nós oramos agradecidos por essa mensagem, pelo Teu Espírito Santo que está aqui, esteve lá com eles e está aqui com a gente. Porque esta paz que excede todo entendimento é a prova de que o Senhor se revela no meio de nós, no meio do Teu povo. Nos alegramos por essa vitória que o Senhor deu a Josafá, sob a liderança de Josafá. Engrandecemos o Teu nome, na beleza da Sua santidade. Nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos voltar o nosso olhar para o Senhor, diante dessas incertezas, dores, dúvidas, diante do grande exército que pode significar um grande problema. Voltemos o nosso olhar para o Senhor. Possamos fazer como Josafá, apresentar sim ao Senhor as nossas causas, revelar sim a nossa fragilidade humana, a nossa humildade, sobretudo a nossa dependência sempre do Espírito Santo. Mas, contudo, usar essa estratégia de batalha para vencer essas guerras, adorando a Deus, louvando ao Senhor, nos abastecendo o nosso espírito de coisas boas, de adoração, de louvores, de coisas que enaltecem, engrandecem o nome de Deus. E nos alegrar, tomando posse das vitórias que o Senhor tem nos dado. Mais as vitórias, porque as derrotas todos já sabem, mas as vitórias o mundo precisa saber. Nós saímos daqui hoje como a expressão do salmista, no capítulo 57, que diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Nosso coração firmado na rocha, que é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor alcance com poder e glória todos os queridos que estão aqui, aqueles que também estão na internet, aqueles que ouvirão esta palavra em dias seguintes. E que o Senhor revele a Tua verdade e desenvolva a Tua vontade na vida desta igreja. Assim nós tomamos posse desta palavra, dessas bênçãos e vida que ela trouxe para nós na noite de hoje. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e irmãs. Que a graça, infinita graça, superabundante graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a presença do amado amigo Espírito Santo sejam derramados constantemente sobre nós e vós, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e sempre. Amém.